Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz esteja no seu coração, amém? Quantos estão me ouvindo, diga glória a Deus. Aleluia, Deus te trouxe aqui esse lugar, amém? Feche os seus olhos só mais um momento. Como é bom estarmos na presença do Senhor, adorando ao Senhor. E como o pastor falou, não foi ele mesmo que escolheu, né? Para mim é um privilégio, é uma honra poder carregar a palavra de Deus, de trazer e ministrar ao seu coração. E também dar seguimento ao ministério, né? A voz que Jesus deu às mulheres, né? Em nome de Jesus, como a representante das mulheres aqui neste lugar, desse ministério tão maravilhoso, né? Deus seja louvado por essa oportunidade, amém? O que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, amém? Glória a Deus. Mas nesse momento eu gostaria que você reclinasse a sua cabeça e que você continuasse pedindo ao Senhor que falasse o seu coração. Essa palavra é uma palavra que traz para nós muitos alertas, mas que também endireita os nossos caminhos, que também nos faz crer na promessa de Deus e viver o melhor de Deus na nossa vida, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, vamos ao Senhor neste momento, pedindo a direção do Teu Espírito Santo, para que o Senhor mova, Pai, a Tua palavra aqui neste lugar, para que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, trazer a palavra, Senhor, à medida dos ouvidos e o coração de cada um dos Seus filhos. Sabemos que são muitas as necessidades, são muitos os desejos, os anseios do nosso coração, mas eu creio, Pai, que o Senhor tem resposta para o Teu povo nessa noite. Eu creio, Pai, que o Senhor tem direção para o Teu povo nessa noite. Pai, eu creio que o Senhor tem direção para a liderança nessa noite e que o Senhor possa nos fazer viver a restauração e a renovação através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Seria muito incômodo desligar o ventilador? Pode. Por favor. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês essa palavra, mas primeiro eu quero dar uma contextualizada para a gente poder entender sobre o que a gente está falando. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 8, e nós vamos ler 2 versículos. O versículo que é tema, mas antes de ler o tema, nós vamos ler um versículo anterior, que é o versículo de número 12. Amém? Isso aqui sai daqui não, né? O versículo de número 12. Está no telão ali, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, capítulo 8, versículo 12. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Vamos ler novamente em nome de Jesus? Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e eu farei que o resto deste povo herde tudo isso. Palavra do nosso Deus, amém? Aleluias. Vamos contextualizar um pouquinho aqui. O livro de Zacarias é um livro muito profundo, porque fala de um período muito difícil do povo. Fala do retorno do povo para a sua terra de origem. E o povo estava completamente desanimado. Isso chama muito a atenção, porque a história do povo de Israel é a nossa história. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado aí, você não precisa nem virar. Você vai perguntar para ela, você está desanimado? Com certeza, em alguma área da sua vida, você está desanimado. E o povo estava desanimado, o povo estava frustrado, o povo estava decepcionado, mas Deus havia levantado 2 profetas naquele período para poder restaurar a história daquele povo.
Deus levanta o profeta Ageu com a missão de reconstruir o templo físico, a estrutura. Mas como Deus não trabalha só com estrutura, Deus também levanta Zacarias para trabalhar com a parte interna do povo, com o interior do povo, porque não adianta a estrutura se dentro não tem a verdade e a vida de Deus. Então Deus levanta esses 2 profetas para reconstruir a história daquele povo. E além do desânimo, queridos, eles enfrentaram também uma grande resistência com o povo vizinho. Uma dificuldade, porque o povo vizinho não estava aceitando bem aquele processo. Começou a lutar contra, eles começaram a viver aquilo que a gente vive, a resistência. Toda vez que você vai tentar construir algo na sua vida, vai vir a resistência. Toda vez que você tentar avançar na sua vida, vai acontecer o quê? A resistência. E aí esse povo se encontrava pobre, numa desordem espiritual muito grande, que eu vou falar um pouquinho com vocês, mas eu fiz questão de pegar alguns problemas que esse povo estava enfrentando quando ele voltou. Primeira coisa, o povo tinha feridas emocionais muito grandes. O povo tinha trauma por conta de tudo que eles passaram. E aí eu anotei aqui algumas feridas que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, todo cativeiro, todo período de escravidão deixa sequela. Fala assim, sequelas. O povo estava sequelado. O povo tinha sequelas na sua alma e na sua vida espiritual. A primeira sequela que aquele povo tinha era uma ferida que a gente conhece muito. E com certeza você já passou por ela ou passa, que é a ferida da rejeição. O povo estava sentindo no seu corpo, na sua pele, como se Deus tivesse esquecido dele. Eles estavam tendo o quê? Sentimento de orfandade, como se Deus tivesse abandonado ele. Você já se sentiu assim? Quando você estiver clamando, quando você está passando uma situação difícil, sentir que Deus não é com você? Que o seu pai te abandonou? O povo estava sentindo assim. O povo estava tendo dificuldade de confiar, porque a sequela do trauma da rejeição é a dificuldade de confiar. Não estava confiando mais nos profetas, não estava confiando mais em ninguém. Estava desacreditado. O povo estava com dúvida sobre o amor de Deus. Outra sequela que também o povo estava é a frustração. Fala assim, frustração. Você já sentiu frustração? O que é a frustração? É quando você coloca uma expectativa em algo e aquilo não acontece. O povo também estava vivendo aquela expectativa de que Deus ia tirar eles daquele cativeiro e seria aquele processo todo, que seria de uma forma, e Deus fez, da forma como Ele já havia falado. A gente tem que ter cuidado com as nossas expectativas, porque a frustração só existe porque tem muita expectativa. E a expectativa trouxe o quê? A frustração trouxe o quê para a vida daquele povo? Desânimo, cansaço. Toda vez que você depositar muita expectativa em algo, toda vez que você depositar toda a expectativa em algo e você for frustrado, você vai se sentir cansado. O povo estava cansado, estava desanimado. E toda vez que o povo cansa, que o povo desanima, o que vai acontecer em consequência disso? O povo perde a visão. O povo perde a visão do futuro, não tem expectativa. O povo perde o sentido do propósito. O povo fica cansado, dá uma apatia espiritual muito grande. Outro sintoma que o povo tinha também era a culpa, um sentimento de culpa. Nós pecamos contra nosso Deus. Gente, a culpa traz vergonha, traz uma alta acusação. E a gente sabe que o inimigo, ele adora essa brecha. Porque ele faz questão de toda hora ficar te acusando.
Ele faz questão de toda hora trazer a sua memória onde você errou. E o povo estava assim, se sentindo indigno de voltar a adorar a Deus, sentindo indigno de se envolver com as coisas de Deus. O povo estava de mal a pior, cheio de crença limitante. Como é que Deus vai nos usar depois de tudo que a gente fez? Como é que Deus vai me usar depois da forma que nós pecamos, nós afastamos, colocamos outros deuses? Eu sei que muitas das vezes você pensa assim, como que Deus vai me usar? Porque eu já pequei tanto. Mas sabe o que Deus traz para você nessa noite? Uma restauração, uma renovação. Deus traz um caminho de volta para você em nome de Jesus. O povo perdeu a sua identidade. Eles esqueceram que eles eram chamados a nação santa, um povo eleito, sacerdócio real. Eles perderam, eles ficaram confusos de quem eles eram. E aí, gente, começa a olhar para o povo vizinho, começa a se comparar, porque quando tem conflito de identidade, a gente começa a comparar com os outros. E toda vez que a gente se compara com os outros, compara a nossa vida com os outros, a gente vai se perder e se distanciar do propósito. Outra coisa aqui para a gente finalizar, a desesperança. O povo começou a ficar com medo do futuro. Igual um povo que a gente conhece. Ficou olhando muito para as dificuldades. E a fé daquele povo adormeceu. A fé daquele povo adormeceu. E o que é interessante na fé do povo? A Bíblia fala que sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que Deus chama? A mensagem central do livro de Zacarias, Deus chama o povo de volta para Ele. É como se Deus tivesse saído do seu trono e ido de encontro do povo e falar, vem para mim. Tem até um versículo que fala, voltem para mim, porque eu voltarei para vocês. E nesse contexto todo, me chama a atenção nos primeiros capítulos, capítulo 2, se eu não me engano, Deus começa, através de visões, trazer um tratamento para o povo. Trazer revelações profundas para o povo. Fala comigo, quantas visões Zacarias teve? 8. Fala assim, 8 visões. 8 visões, 8 revelações. Dentro dessas 8 revelações, Deus traz para o seu povo uma exortação. Porque Deus quer restaurar a fé. Deus quer restaurar a esperança. Deus quer purificar o sacerdócio. Deus quer restaurar o culto. Deus quer um culto verdadeiro. E que Deus quer lembrar da aliança. É interessante porque as festas judaicas não são festas apenas para preencher um calendário. Existe uma grande instrução espiritual, existe um mover espiritual. A festa do tabernáculo, ela acontece logo após um grande período de arrependimento, que é o Yom Kippur, que é um dia temido, um dia de dor, um dia de choro, um dia que a gente tem que voltar e se arrepender. E era isso que Deus esperava daquele povo, arrependimento. E Deus fala, eu vou dar uma instrução para vocês do verdadeiro culto que eu quero receber de vocês. Eu vou dar uma instrução para vocês do verdadeiro jejum, porque vocês estão cultuando, vocês estão jejuando, mas o coração de vocês está longe de mim. Queridos, nós precisamos atentar e voltar nosso coração para Deus, porque Deus não está interessado com a agenda, Deus não está interessado com o painel bonito, Deus está interessado a corações quebrantados voltados para Ele. Esse é o interesse de Deus. Deus estava falando, eu não quero que vocês façam nada por fazer. Fala com o seu vizinho aí, pare de fazer as coisas por fazer. Deus quer converter os nossos corações, aleluias. Deus quer uma intenção verdadeira do nosso coração.
E Deus mostra através dessas revelações que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu gosto de registrar essa palavra porque quem é Deus? Quem é Deus? Deus é aquele que faz o fim antes do começo. Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. A Bíblia fala que quando Moisés ia se apresentar diante do faraó, e ele falou: Senhor, mas eu falo que eu vim em nome de quem? Em nome de quem que eu vou falar que eu vim? E aí Deus se revela de uma forma tremenda, que no hebraico diz assim, não sou expert no hebraico, aí tem que deixar a Josi, né? Mas ele diz assim, Enrie, Esher, Enrie. Eu sou o que sou. E na tradução diz, eu sou o que serei. O que Deus estava querendo dizer e revelar para o seu povo? Eu sou aquele que se manifesta de acordo com a sua necessidade. Deus está falando para você, eu vou manifestar na sua vida de acordo com a sua necessidade. Aleluia! Eu sou o que serei. Enrie, Axé, Enrie. Eu me revelo como eu quiser, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Deus não está preso, querido, a um protocolo. Deus não está preso a uma agenda. Deus não está preso a um roteiro. Deus se manifesta da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser, usando o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Aleluias! Da forma que Ele quiser. E aí já começa a desconstruir o nosso pensamento, porque nós temos um pensamento muito cartesiano, newtoniano. Nós temos um pensamento muito linear e queremos colocar Deus dentro da nossa forma. Bate no seu irmão do céu e fala assim: Deus não precisa de forma. Deus não se limita ao tempo. Deus não trabalha dentro de modelos engessados. Deus trabalha dentro de uma novidade. Aleluia! E aí, dentro dessas 8 revelações, eu tive o trabalho também de poder resumir isso aqui, porque isso aqui é forte demais. E aí Deus se revela de 8 formas dentro das 8 visões que Deus deu para Zacarias. Segura aí, porque Deus vai falar com você. Amém? Deus começa a falar através da primeira visão. Eu não vou detalhar todas as visões, porque depois você lê em casa. Mas dentro da primeira visão, Deus diz: eu estou observando vocês. Na segunda visão, Deus diz: eu liberto vocês. Na terceira visão, Deus diz: eu estou medindo vocês e estou organizando vocês. Depois ele diz: eu purifico vocês. Eu unjo vocês. Eu corrijo vocês. Eu limpo vocês. Porque sou eu, o Deus que governa sobre todas as coisas. Aleluias. Aleluia, Jesus. Oh, Pai querido. Dentro dessas 8 revelações, Deus está dizendo: volte-se para mim. Não temas o inimigo. Creia na restauração. Aceite a purificação. Dependa do Espírito Santo. Ame a verdade. Abandone a mentira. Abandone também a impureza. E confie no governo de Deus. Dentro dessas visões, uma visão me chamou muita atenção. Eu falo que Deus, quando Ele se revela umas visões muito... Não vou falar doida, né? Mas assim, meio confusa, né? E aí, dentro de uma visão, Zacarias viu o profeta Josué. Profeta não, o sacerdote. O sacerdote Josué. E é interessante que quando Zacarias viu Josué, a roupa do sacerdote estava suja.
E outra coisa mais interessante, do lado de Josué, com a roupa suja, estava de prontidão o diabo. Sabe para fazer o quê? Pergunta para mim, fazer o quê? Acusar o sacerdote, claro. Claro. O que o diabo faz? Acusa. Ele é acusador. E aí, dentro desse contexto, Deus mostra que Ele faz questão de fazer uma obra completa na nossa vida. Porque Deus, querido, Ele não quer apenas mudar o nosso exterior, não, Ele quer mudar o nosso interior. E Ele usa esse símbolo do sacerdote para mostrar que Ele é capaz de dar vestes novas e vestes limpas. Porque Deus estava restaurando o povo, mas também estava restaurando a liderança, porque naquela época não tinha referência espiritual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está buscando uma restauração na liderança, aleluia. Deus quer tirar as roupas sujas para que o acusador não tenha nada para apontar. Fala assim, isso é muito sério. Sério demais. Vamos lá, vamos entrar no nosso versículo então. Eu gosto de detalhar, irmãos, porque eu gosto de estudar. Eu gosto de detalhar. Esse versículo, depois de tanta exortação, depois de tanta correção, depois de Deus mostrar o plano dele, claro do que ele queria fazer, Deus abre aí com uma promessa maravilhosa. Quem gosta de promessa? Quem gosta de processo? Só que não tem promessa sem processo. Né? Não existe promessa sem processo. E aí dentro desse versículo é interessante porque Deus usa uma ordem um pouco invertida. Mas Ele traz uma palavra poderosa para nós, e essa palavra que eu quero entrar e aprofundar com vocês. Primeira coisa, fala assim, a semente prosperará. Por que a semente prosperará? Porque o povo tinha ficado sem esperança, assim como você e eu. O tempo passou, 70 anos vivendo naquele cativeiro. 70 anos parecia que não ia chegar o dia da promessa. E aí Deus fala que a semente que foi lançada, ela daria fruto. Sabe o que é que eu aprendo com isso? E eu quero que você entenda também. Não pense que a sua semeadura está sendo em vão. Deus está falando para você, mesmo que a semente esteja enterrada, mesmo que você não está vendo evidências que aquela semente vai dar fruto, Deus está falando, não apenas vai dar fruto, mas vai prosperar. Qual que é o potencial de uma semente? Você sabe? O potencial de uma semente é uma floresta inteira. Deus está dizendo, não pare de semear, a semente prosperará. Deus está dizendo que Ele não começa naquilo que é visível, mas Deus trabalha naquilo que é invisível. Deus trabalha onde você não está vendo. Às vezes você está semeando uma vida toda, 30 anos, 20 anos, 10 anos, eu não sei quanto tempo você está semeando, mas uma coisa eu sei, você precisa acreditar, a semente prosperará. A semente que você está lançando na sua casa prosperará. A semente que você está lançando no seu negócio vai prosperar. A semente que você está lançando nesse ministério vai prosperar. Em nome de Jesus, porque há uma promessa de prosperidade. E mesmo que os sinais não apareçam, tem vida dentro da terra. Mesmo que os sinais não apareçam lá na sua casa, mesmo que você olhe para os seus filhos e não veja sinais, continue crendo, a semente prosperará. Saiba que
aquilo que Deus plantou. E essa palavra aqui eu vou direcionar ao pastor Ricardo. A vocês também, mas primeiramente a ele. Porque Deus falou muito no meu coração isso, para falar isso para o Senhor. Deus não enterra sonhos. Ele planta. E quem planta, espera o tempo certo da colheita. Vai prosperar. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, vai prosperar. Vai prosperar em nome de Jesus, vai prosperar. Segunda coisa, a vide dará o seu. Tem um versículo na Bíblia, você vai lembrar, que diz que vai chegar um tempo que vai procurar fruto na vide e não vai ter. E aí quando procura fruto na vide e não tem, o que é que vem? A frustração. Nesse versículo aqui é uma promessa de Deus, depois do povo se alinhar, depois do povo converter o seu coração, depois do povo se voltar para Deus. Aí ele vai falando essas promessas aqui do que vai acontecer para esse povo que está quebrantado. Primeiro, vai ter semente que vai prosperar. Segundo, vai ter fruto na vide. Querido, o que é uma árvore que dá fruto? Uma árvore que dá fruto é uma árvore saudável. Toda vez que você vai procurar fruto em uma árvore, você encontra, você vê que aquela árvore está o quê? Fluindo em vida. Porque tem fruto. O fruto é o quê? Uma evidência da restauração de Deus. O fruto é uma evidência da vida de Deus dentro da pessoa. O fruto é a evidência de Deus no meio do seu povo. Tem que dar fruto. O que você entende como dar fruto quando a gente está falando da questão espiritual? Tem que gerar filhos para Deus espirituais. Tem que produzir frutos que evidenciam a presença do Espírito Santo. Quais são o fruto do Espírito? Qual é o fruto do Espírito? Vamos abrir lá? Gálatas 5:22. Vamos olhar lá? Diz que pelo fruto se conhece a árvore, não é? O que está escrito lá em Gálatas? Gálatas, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Querido, como olhar para uma árvore de Deus e não encontrar esse fruto? Pergunta para mim, como? Se a árvore estiver doente. Se a árvore estiver doente, se a árvore estiver com feridas, se a árvore estiver com fungos, ela não dá fruto. Por isso Deus tem uma intenção de restaurar o seu povo, porque Deus não quer um povo infrutífero, Deus não quer pessoas infrutíferas, Deus quer pessoas que gerem frutos. O que Deus está dizendo nessa palavra, quando Ele está falando que vai ter fruto na vide? Ele está dizendo que onde teve frustração, vai vir fruto. Aonde teve secura, vai vir doçura. Aonde teve tempo de espera, vai vir abundância. Querido, não desanima na caminhada, continue esperando no Senhor, porque vai frutificar, vai ter fruto na vide. Ah, mas como eu vou esperar uma coisa boa vir deste lugar? Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque tem obra, querido, que não é para você, mas tem obra que é para o próprio Deus realizar na nossa vida. Tem obra que não é você que vai fazer na vida do seu marido, nem na vida da sua esposa, nem na vida dos seus filhos, mas é o Espírito Santo que vai gerar essa obra.
Ele que vai produzir esse fruto. E isso é maravilhoso. Você sabia que para uma árvore dar fruto, a gente precisa proteger a semente? Se você lança uma semente e não protege aquela semente, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Pode vir um passarinho, pode vir uma galinha, pode vir as formigas. Se você não tomar conta da semente, a semente morre. Se você não tomar conta da semente, a semente pode o quê? Você pode perder a semente. O que Deus está falando, querido? Se você lança uma semente na sua família, se você lança uma semente na sua igreja, se você lança uma semente no seu grupo, se você lança uma semente na sua palavra, cuide dela. Porque se você não cuidar da semente que você lança, você não vai desfrutar do fruto. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta sair lançando semente se não cuidar dela. Tem que cuidar. Tem que cuidar da semente. E o fruto também é um sinal de saúde, como eu falei. O fruto não é sinal, Luan, de que a pessoa foi promovida no reino dos céus. Não. É sinal de que ela foi curada, porque só frutifica quem é curado. Quem está preso no passado, quem está preso lá na vida de escravidão, quem está preso nas memórias de dor, não consegue frutificar. Fala para você assim: eu preciso abrir mão de dores, de memórias, de ressentimentos, porque Deus está contando com o meu fruto. Isso aí. E quando Deus diz que vai ter fruto, olha que coisa linda. Para que servia a uva no passado? Serve até hoje, mas naquela época tinha uma intensidade maior, uma valorização. A uva era, quando tinha fruto na videira, era sinal de que as festas, a alegria da festa estava garantida. Porque tinha vinho. Da uva fazia o moço, fazia o vinho, e a alegria das festas estava garantida. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando Deus libera essa palavra, essa promessa de que vai haver fruto na vide, Ele está dizendo o seguinte para você: confia, porque vai ter alegria na semente que você está lançando. Vai ter alegria com os frutos que você vai colher. Você vai alegrar com os seus filhos. Você vai alegrar com a sua família, porque você vai ter alegria na sua vida. Coisa maravilhosa é o filho trazer alegria para a gente, não é? Essa garantia que Deus está dando, não vai faltar alegria na sua vida. E a gente precisa acreditar nessa palavra, porque no livro de Zacarias está escrito aproximadamente 10 vezes: assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso, querido, não é para você duvidar. Isso não é para você questionar. Isso é para você acreditar. Você precisa trazer, ativar a sua convicção de que tudo isso que está escrito aqui é verdade. Fala assim: eu acredito nessa palavra, porque é verdade. Então a árvore, a vide, ela precisa de cuidado para frutificar. Ela precisa de poda, ela precisa de tempo. E Deus está dizendo para você: eu estou restaurando aquilo que é estéril na sua vida. Você está achando que não vai frutificar? Você está achando que você não vai ver o fruto? Você está achando que você veio aqui só para passar por aqui e não deixar fruto nenhum aqui? Deus está falando: eu vou curar a sua esterilidade. Eu vou curar a área que está estéril na sua vida. Por quê? Porque eu quero que você desfrute da alegria. Fala assim: Deus quer que eu desfrute da alegria. E isso é uma verdade sobre a nossa vida. A gente precisa acreditar.
Mais à frente um pouquinho, o versículo vai falando mais promessas maravilhosas. E aí, eu vou pular esse trechinho da novidade para me deixar ela mais para o finalzinho. Mas depois Deus vai falando que o céu vai dar o seu orvalho. Deus está falando que Ele vai estar conosco todos os dias, nutrindo a nossa vida. Porque a festa, querido, é muito bom. Mas se você imaginar que a gente fosse comer só no dia que a gente fosse na festa, como é que ia ser? Nossa, eu vou esperar uma vez por ano, tem a festa do tabernáculo. Vai ser só lá que eu vou alimentar da palavra. Como é que ia ser o restante do ano? Você ia ficar o quê? Desnutrido. Porque a gente precisa da palavra de Deus na nossa vida o quê? Todos os dias. E Deus promete aqui, ó, eu vou dar o orvalho para vocês. O meu favor vai estar sobre a vida de vocês todos os dias. Todo dia tem maná, todo dia tem presença, todo dia tem Deus alimentando. Todo dia eu estou com vocês. Não tem um dia que eu vou abandonar vocês. Por quê? Porque o orvalho fecha o ciclo. O orvalho fecha o ciclo, nutre as plantas, garante a vida na terra. Deus garante para você o sustento de cada dia. Deus garante para você a proteção. Deus garante para você a paz. Deus garante para você a alegria. Amém? E aí a gente vai voltar lá na novidade. Vamos lá? A terra dará a sua novidade. A novidade, quem gosta de novidade? Quem gosta de uma roupa nova? Hein? Nossa, é tão bom usar uma roupa nova, né? Tão bom trocar de carro, uma novidade. Nossa, eu tenho uma novidade para te contar. Não é assim? Quando a gente tem um amigo, nossa, doido para contar uma novidade, é uma coisa o quê? Uma coisa fresca, uma coisa novinha, uma coisa empolgante. Então Deus está falando assim, ó, a terra dará a sua novidade. E quando a gente traz essa palavra para a igreja, quando a gente traz essa palavra para a nossa vida, a gente vê que quando o homem obedece, Deus responde. A gente vê que quando Deus e o homem se alinham, o homem se alinha o coração às coisas de Deus, a terra produz a sua novidade. E o que é, querido, a novidade? A novidade é algo extraordinário, que eu até anotei aqui para pegar uma representação para vocês, uma ilustração. A novidade, ela representa as mudanças externas. Quem está esperando uma mudança, uma grande mudança aqui na sua vida? Quem está esperando? Pouca gente. Quem está esperando uma mudança? Fala assim, eu estou. Para ontem. Não é? Quem não quer viver uma mudança externa? Quem não quer viver uma oportunidade diferente? Quem não quer viver novas conexões, novos caminhos abertos, portas abertas? A novidade que Deus está falando aqui é sobre isso. É a bênção que flui naturalmente. A novidade, para vocês entenderem, na época, o dono da vinha, o administrador da vinha, ele pegava um tronco e dentro, no meio desse tronco, ele colocava ali um ramo central. Dentro desse ramo central, ele colocava galhos secos. Fala assim, galhos secos. E ele ia enxertando esses galhos secos naquele galho que tinha vida, naquele ramo central. Para quê? Para que à medida que aquele ramo fosse desenvolvendo, a seiva daquele ramo fosse desenvolvendo, fosse o quê? Atingindo os galhos secos. Preste atenção. A novidade é o renovo. A novidade é um brotinho novo. A novidade é sinal da vida de Deus dentro do galho seco. Você está entendendo?
A novidade é a seiva do galho central, que é Jesus, empurrando toda a morte que tem dentro do galho seco. E à medida que Jesus vai empurrando a vida, a seiva vai entrando no galho seco, lá na ponta, lá desponta lá um brotinho. E é sinal de que tem vida fluindo dentro do galho seco. Aleluia! O renovo, a novidade, querido, é Deus dentro de você. É essa novidade que a gente está precisando, querido. É essa novidade que a igreja está precisando. É essa novidade que o mundo precisa ver. A vida de Deus fluindo dentro de nós. Aleluia! Porque à medida que a vida de Deus vai empurrando a morte, é Jesus entrando na morte, nas áreas da sua vida e falando: aqui não tem mais espaço para a morte. Aqui não tem mais espaço para a morte. Aqui não tem mais espaço para a morte, aqui só tem espaço para a vida. Aleluia! Coloque-se de pé um minutinho. Coloque-se de pé um minutinho. Manda esse sono embora, você que pode. Você vai segurar a mão da pessoa que está do seu lado e nós vamos cantar um trechinho de uma canção. Eu não sou cantora não, mas a gente arranha. Para você sentir o que eu estou dizendo para vocês. Você vai segurar a mão dessa pessoa bem forte. Diga assim: eu estou sentindo que está chegando uma novidade na minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando na minha vida. Cante para o Senhor. Você acredita na novidade de Deus que vai vir na sua vida? Você está preparado para a novidade que vai vir para a sua casa? Você está preparado para a novidade que você vai receber quando você chegar lá na sua casa? Você está preparado para isso? Então levante a sua voz e cante com bastante alegria. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade na minha vida. É uma promessa antiga, esperada, tão sonhada, tão chorada, que está chegando. Querido, qual é a novidade que você está esperando? Qual é a novidade que você está esperando? Qual é o lugar na sua vida que ainda habita a morte, que a vida precisa fluir lá? Começa a pensar nessa área aí agora, em nome de Jesus. Começa a pensar na área da sua vida que está seca, que está sem vida, que está sem fruto. Começa a mentalizar aí agora e deixa a vida de Jesus entrar. Deixa a vida de Jesus entrar, querido. Pode se assentar em nome de Jesus. Mas continue ligado, porque Deus quer te surpreender com uma novidade. Deus não quer que você viva a mesma coisa. Deus não quer que você tenha os mesmos pensamentos. Deus não quer que você tenha a mesma atitude, os mesmos comportamentos. Deus quer que você viva uma vida de novidade. Você não está achando que está muito chata a sua vida vivendo sempre as mesmas coisas? Eu acho. Todo dia a mesma coisa. Comece a buscar o Senhor uma novidade, querido. Uma novidade lá no seu trabalho, uma novidade no seu casamento, uma novidade na criação dos seus filhos, uma novidade nos nossos negócios. Deus quer que você experimente dessa novidade. Porque quando essa novidade entra na nossa vida, as coisas mudam. A vida de Deus habita em nós. Amém, queridos? Quem crê nessa novidade, diga amém. Nós vamos viver essa novidade em nome de Jesus. Em todas as áreas da nossa vida nós vamos viver. E aí a gente vai para o finalzinho aqui do texto, que diz algo tremendo também e poderoso.
e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Fala assim, o resto. Fala de novo, o resto. Quem gosta de resto? Ninguém olha para o resto. O resto é o resto. O resto é o que sobrou. O resto é aquilo que as pessoas olham e ninguém dá nada. Mas que resto é esse que Deus está falando? Que resto é esse que Deus está falando? Na deportação do povo da Babilônia, houve 3 deportações, 3 fases. A primeira fase foi selecionar os melhores, os jovens, os homens, intelectuais, inteligentes, doutores. Você conhece até alguns nomes. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Teve uma segunda deportação. E eles trouxeram homens fortes, homens de guerra. Isso, trouxe aqueles homens fortes. Na terceira remessa da deportação, veio todo tipo de pessoa que fazia alguma coisa. Então, teve a primeira, fala assim, a primeira, os homens inteligentes e jovens. Na segunda, os homens de guerra. Na terceira, todo mundo que tinha alguma habilidade e fazia alguma coisa. Você já pode se encaixar? Se fosse hoje, pastor, qual remessa que a gente estaria, hein? Qual remessa que você estaria? Na primeira remessa? Na segunda remessa? Na terceira remessa? Fala para o seu irmão, a gente estaria no resto. O resto que ficou lá em Israel, porque não servia para nada. A gente seria o resto. Porque, fala a verdade, alguma coisa aproveita em nós, irmãos? Se a gente for olhar na nossa humanidade, eu falo sempre, quanto mais eu estudo, eu falo, Senhor, que bom que o Senhor nos ama. Porque é tanta coisa na gente, para a gente trabalhar, para a gente consertar, para a gente melhorar, não é? Na psicologia, então, quanto mais você vai entendendo sobre o ser humano, você fala, Senhor, ainda bem que o Senhor me aceita, porque como é que vai aceitar um trem desse? Eu estou achando que eu estou melhorando, estou piorando. E aí sobra os velhos, sobra os doentes, sobra aqueles que não dá para fazer muita coisa. Fala assim, eu estou entendendo. Por quê? Porque, querido, Deus está dando uma promessa para aquele povo que ficou. Porque não tem promessa para quem desiste. Bate no irmão que está do seu lado e fala assim, não desiste. Só tem promessa para quem continua. Aquele povo continuou lá. Aquele povo permaneceu lá fazendo o que dá para fazer. Mas Deus fala assim, eu não esqueci de vocês. Eu não esqueci de vocês, por mais que vocês não valham nada, por mais que vocês não tenham condições, eu vou fazer com que vocês herdem toda essa promessa. Mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecador, o Senhor nos inclui na promessa. Porque Deus está contando, querido, não é com aquele que desistiu. Não é com aquele que ficou pelo caminho. Não é com aquele que abandonou o barco. Deus está contando com quem ficou. Deus está contando com os remanescentes. Deus está contando com quem acredita. Deus está contando com quem permanece. Fala assim, eu permaneço. Pode contar comigo, Senhor. E dentro desse processo de restauração, o Senhor vai trabalhar algo profundo que está lá no tema da festa do tabernáculo, que é Zacarias 8, 23. Porque depois de ser curado, depois de ser corrigido, depois de ser consolado, você vai viver a promessa.
E eu achei muito interessante esse processo aqui, por quê? Porque Deus é muito pedagógico. Você vê que Deus não chama e corrige de cara. Deus, Ele cura primeiro. Deus, Ele cura primeiro. Depois Ele corrige. Depois que Ele corrige, que Ele bate bastante, Ele vai lá e consola. E depois Ele garante a promessa. E aí lá no 23 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus é convosco. O que Deus está falando nessa palavra? Que depois, querido, que Deus restaurar a nação, depois que o povo voltar o seu coração para Ele, depois que o povo se apropriar dessa verdade, o povo vai deixar de ser maldição para as nações e vai ser bênção para as nações. Depois de você viver 70 anos, 30 anos, 50 anos de cativeiro, Deus vai te levantar como influência nessa nação. E as pessoas vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus na sua vida. Porque quando a mulher do fluxo de sangue é um símbolo bem interessante sobre isso, quando ela se dobra para tocar na orla das vestes de Jesus, ela está reconhecendo que há autoridade em Jesus. Queridos, quando você entender para que Deus te chamou, as pessoas vão começar a procurar você como uma referência. Você está entendendo isso? Porque elas sabem que você tem fruto, que você tem alegria, que você tem semente, que você tem prosperidade, que você não é uma pessoa vazia. O que está dizendo aqui é que as nações vão reconhecer a autoridade de Jesus e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus, que Deus é o Senhor. Quando não chega a hora magna disso acontecer literalmente, as pessoas vão reconhecer isso em você. Os seus filhos vão reconhecer isso em você. Os seus parentes vão reconhecer isso em você. Os seus amigos vão reconhecer isso em você. Porque eles vão falar assim: eu vejo Deus na sua vida. E é glória a Deus, mas a gente precisa também ter temor no nosso coração e pedir: Senhor, misericórdia. Porque se eu não estou sendo referência, as pessoas não estão vendo Deus na minha vida. E é sinal, se as pessoas não estão vendo Deus na sua vida, é sinal que você precisa passar por todo esse processo que foi falado aqui. Nós precisamos passar por todo esse processo. E Deus tem um convite para você nessa noite. Quer viver a promessa? Vamos viver o processo com Deus. Vamos trazer a vida de Jesus para dentro de nós. Vamos viver essa verdade. Vamos expulsar toda a morte da nossa vida para que Jesus habite dentro de nós. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você que entendeu essa palavra, que você que entendeu que você precisa de Jesus na sua vida, porque sem Jesus não dá. Porque Jesus é a vida. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Vós sois o ramo. Toda a vara que está em mim dá fruto. Se você não tiver em Deus, se você não tiver em Jesus, não tiver essa seiva jorrando dentro de você, querido, vai haver morte. E Deus não tem prazer em ver os seus filhos vivendo morte em nenhuma área. Deus não quer que você viva a escassez. Quando a gente vê esse povo lá no passado vivendo essa escassez, a gente entende que o povo estava vivendo a desobediência, porque a desobediência traz escassez. A gente precisa da vida de Deus dentro de nós. E eu quero que você ore ao Senhor neste momento,
trazendo diante do Senhor todas as áreas da sua vida que precisa dessa seiva. Como você nunca fez, eu quero que você ore em sinceridade a Deus. Ninguém precisa conduzir a oração, você vai precisar falar com o Senhor, você vai começar a orar ao Senhor. Tem áreas da sua vida que você não está conseguindo administrar e não tem método que funcione, a não ser que você traga Jesus para dentro da sua vida. Não tem método que funcione, a não ser que você traga a seiva verdadeira para dentro da sua vida. Porque quando a vida de Deus está em nós, é impossível que não haja fruto. Quando a vida de Deus está em nós, as trevas partem em retirada, a morte parte em retirada. Eu não sei qual é a área da sua vida que está morrendo. Eu não sei qual é a área da sua vida que não está frutificando, que não está florescendo. Mas uma coisa eu sei, Jesus quer entrar nessa área hoje. Jesus quer entrar nas suas finanças hoje. Jesus quer entrar na sua vida emocional hoje. Jesus quer entrar no seu casamento hoje. Jesus quer entrar na sua família hoje. Por mais que você esteja vendo a morte sobre alguns dos seus, comece a decretar a seiva de Jesus sobre a vida desse. Comece a decretar a vida de Jesus na sua casa. Continue lançando a semente e preservando essa semente. Oh Jesus querido, nós oramos ao Senhor nessa hora, Pai, porque nós cremos nessa promessa e queremos desfrutar dessa promessa na nossa vida. Queremos a vida do Senhor dentro de nós. Todas as áreas, Senhor, nós damos liberdade ao Senhor para entrar. Entra no nosso ministério, entra na nossa vida emocional, entra, Senhor, ó Deus, na nossa família, entra, Senhor, nas nossas empresas, entra, Senhor, ó Deus, nos nossos projetos, entra, Senhor, nos nossos pensamentos. Oh Jesus, toma em tuas mãos, Senhor, tudo que há em nós. Transforma, Senhor, toda a morte, Senhor, em vida, porque o Senhor tem poder. O Senhor tem poder de trazer a verdadeira restauração. O Senhor tem poder de trazer a verdadeira renovação. Então renova-nos, Pai. Renova-nos, Senhor. Apresenta diante do Senhor a parte da sua vida que você quer ver renovado. Apresenta diante do Senhor a parte da sua vida, a área da sua vida que você quer ver um broto de renovo. Pede ao Senhor sinais. Senhor, dai-me sinais do teu renovo, Pai. Dai-me sinais, Senhor, da tua promessa na minha vida. Oh Jesus, marca o teu povo. Sela o teu povo, Senhor, neste primeiro dia de festa. Que eles possam sair daqui inspirados, com a sua fé renovada, com a sua visão ampliada, visão na promessa, visão no Senhor, visão que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre a sua palavra, que o Senhor garante a sua palavra, meu Deus. Coloque a mão sobre a altura da sua cabeça neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você sinta o Espírito Santo de Deus fazendo essa obra em você. O Espírito Santo de Deus agindo na sua mentalidade. Você vai sentir agora sobre a sua cabeça o orvalho de Deus caindo sobre a sua cabeça. Você vai sentir aí a seiva começando a descer e escorrer sobre a sua cabeça. Você vai começar a sentir o óleo da unção descendo sobre você. Você vai sentir a mudança dos seus pensamentos. Oh, ribalabaxere cantalabalás, ricantalabaxere cantalabás. Pensamentos de morte, pensamentos de destruição, agora você parte em retirada em nome de Jesus. Oh Deus, todo pensamento negativo, todo pensamento que não está subjugado à autoridade de Deus, eu te dou a ordem agora. Submeta à vontade de Jesus, submeta à vontade de Jesus. A vida, Senhor, fluindo, ó Pai, na vida dos seus filhos. Nós não aceitamos a morte em nós. Ó Deus, sentimos descer sobre nós agora essa seiva gloriosa, nos enchendo de vida, nos enchendo de vigor, nos enchendo de energia. Deus está renovando as suas forças. Deus está renovando a sua esperança. Deus está renovando os seus sonhos. Deus está desengavetando os projetos. Deus está tirando as sementes que parecia que ia morrer.
Deus está falando: eu vou dar essa semente vida, ela vai florescer, confie em mim. Sinta aí agora, sinta a vida fluir em você, sinta Jesus tocando em você, curando as suas enfermidades, curando as suas imperfeições, ajeitando os seus comportamentos, transformando a sua conduta. Coloca tudo diante do Senhor, diga: Senhor, eu só aceito a vida em mim. Eu só aceito a vida em mim, Pai. E eu quero ver, Senhor, ó Deus, o rebento novo. Eu quero ver o renovo. Eu quero viver a novidade, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero viver a novidade na minha vida. Bate no seu coração e fala assim: eu não aceito sair daqui da mesma forma. Eu vou sair acreditando que eu vou viver uma novidade na minha vida. Eu estou sentindo que tem uma promessa antiga, que tem uma promessa que eu chorei sobre ela, e ela vai se cumprir. Bate na mão da pessoa que tu dá ao seu lado e fala assim: você vai receber a novidade em nome de Jesus. Você vai receber a novidade na sua vida em nome de Jesus. Decreta novidade na vida do seu irmão da direita. Decreta novidade na vida do seu irmão da esquerda. Decreta novidade nesse ministério em nome do Senhor Jesus. Quem está sentindo aí a novidade? Vamos lá? Eu estou sentindo que está chegando uma novidade na minha vida. Só um minutinho. Você sabia que para as coisas se tornarem realidade do reino espiritual, você tem que sentir? É um segredo. Se você não sente, não acontece. Você precisa sentir. Sente aí o seu filho do seu lado. Sente aí a prosperidade chegando na sua carteira. Sente aí o povo chegando até esse ministério. Sente aí a presença de Deus na sua casa. Você tem que sentir, irmãos. Porque aquele povo deixou de sentir a presença de Deus. Deixou de sentir que eles eram abençoados. Mas quando eu sinto, eu acredito. Quando eu sinto, eu experimento. Em nome de Jesus. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade na minha vida. Mais rápido. É uma promessa antiga, esperada, tão sonhada, desejada, tão chorada na minha vida. Uma novidade. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Glória a Deus, aleluias, obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu agradeço a Deus essa oportunidade, mas vai vivendo essa novidade todos os dias na sua vida, em nome de Jesus.